Perfeito? Vamos lá. Esse óculos não é bifocal, atrapalha. Olá, gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo. Que bom tê-los aqui novamente nesse domingo. Parece que a chuva vai nos visitar novamente, né? É gostoso, né, nos reunir no domingo. Eu não sei, eu particularmente gosto, né, eu acho que deve ser assim a lembrança de quando eu era menino e frequentava as escolas dominicais dos padres da minha cidade. Eu sempre fui ligado, né, assim, com religião, preocupado. E me lembro essa fase, quando eu era garoto, que eu ia com muita alegria nessas escolas. E hoje, quando eu venho aos domingos nas casas espíritas, eu acho interessante. E principalmente porque as crianças também vêm, né? Acho importante esse trabalho com as crianças. Isso é importantíssimo, a gente realmente estimular as nossas crianças a frequentar reuniões desse JAES, onde recebe esse tipo de informação. Mas, relembrando, nossa casa não tem trabalho só de domingo, acho que todo mundo que sabe, né? Nós temos reuniões às segundas, às terças, às quartas, às 2 da tarde, às quintas-feiras. De segunda, terça e quinta é tudo à noite, né? Às 8 da noite. E os horários diferentes é na quarta e no sábado. No sábado é às 5 da tarde. Às 5 da tarde. E isso que é bom, essa casa é uma casa pequena, né? E ela se propõe a ser realmente um núcleo pequeno, mas oferecendo várias possibilidades, né? Para que todo mundo tenha a oportunidade de poder discutir e ouvir um pouco do Evangelho, conversar com Jesus, né? Porque na verdade é isso. Quando nós estudamos o Evangelho, nós conversamos com Jesus, né? Nós paramos um tempinho para conversarmos com Jesus, para nos voltar àqueles tempos apostólicos em que Jesus estava conosco, não é isso? Relembrar aqueles tempos. É com esse intuito que todos nós viemos aqui, que todos nós buscamos a casa espírita, né? E vamos ter um evento muito importante que aqueles que não conhecem deveriam conhecer, que é a pintura mediúnica, né? Que sempre impressionou no campo das manifestações, né? Sempre impressionou as mentes a questão da pintura mediúnica, como pintores encarnados em poucos minutos pintam quadros maravilhosos, ou pintam uma série de quadros, assim como temos vários médiuns pictógrafos, né? Eu conheço a Mariluza pessoalmente, a Mariluza Vasconcelos, que cujo espírito mentor dela é o Degas, né? Inclusive fala aquele francês arrastado e conversa com você durante as sessões onde eles estão trabalhando. Um outro médium, Padovani, que se não me engano ele é do Paraná, também impressionante, assisti uma sessão com ele, em que o mentor é o Van Gogh, também conversa com os presentes, é uma coisa muito aberta, sim, ele vai pintando e vai conversando com os presentes, né? Mas não é só o Van Gogh que pinta, o Renoir, a Tarsila do Amaral. Então, é muito interessante, é uma prova dos nossos irmãos pintores, amantes da pintura, que vêm até nós, né, se dispõem a vir até nós no nosso plano, com muita dificuldade às vezes, para provar uma coisa, que realmente a vida continua. Isso? Mais uma vez, é uma manifestação de que realmente a morte é só um fenômeno e que tudo continua. Então, por isso que nós convidamos vocês agora em abril, nós vamos ter um evento desse tipo, em 18 de abril de 2010, lá no sítio do Luizinho, que é um dos diretores da casa, e que seria importante se todos nós estivéssemos lá nesse dia. Vai ser aberto, vai ser num sítio, né? Não vai ser fechado, não vai ser num local fechado, vai ser num sítio. E está se programando um grande evento lá, aqui pertinho de Jundiaí, se não me engano, no sítio do Luizinho, em Cajamar, tá vendo? Vai ter dia 18 de abril de 2010. Lá é um buffet, né? No sítio dele, é em Cajamar, a partir das 3h30. A entrada será 1 quilo de alimento. Olha, vai ter um objetivo importante também, que é arrecadar alimentos para a nossa cesta básica, não é isso? Porque a nossa casa, como não podia deixar de ser, ajuda, porque entende que realmente nós temos que ajudar os nossos irmãos que necessitam, que precisam de todas as assistência na área muito próxima de nós ainda, no campo físico, né? E é isso, nós fazemos esse convite para vocês. Convidamos vocês também a estudarem, tá? Os cursos já começaram. É importante todos aqueles que já sentem a necessidade de entender um pouco melhor Jesus, estudar a doutrina espírita, através das obras de Allan Kardec, não é isso? O primeiro ano já começou,
é no sábado, né, a partir das 3 da tarde. É um dia bom para estudar, gostoso. A Maria Rita também é uma pessoa fantástica, muito bom estudar com ela. E é sempre interessante e importante para nós que estamos despertando a nossa consciência nesse instante, entendermos um pouco mais da vida integral. Podem chegar, gente. Cheguem à casa de vocês, sentem-se. Isso. Vou esperar o pessoal se acomodar. Que bom recebê-los aqui, em nome de Jesus. Que todos sejam muito bem-vindos a essa casa. Vamos então já nos harmonizando com nossos mentores que já estão aqui presentes, prepararam o nosso ambiente já há muito tempo, para que quando nós aqui chegássemos, encontrássemos uma atmosfera de paz e tranquilidade, para nos refazermos. Esse é um dos objetivos quando viemos à Casa Espírita, é refazer todo o nosso campo bioenergético, né? Refazer toda a nossa aura, todo o nosso espírito, entrar em contato com uma aura refazente, reequilibrante. E é isso que, nesses instantes, nós vamos, através da prece e das leituras e da palestra, nós vamos nos reequilibrar, buscar uma harmonia, né? Buscar um pouco mais de paz. Então, convidamos a todos a relaxarem nas cadeiras, não fiquem tensos, procurem relaxar, respirando normalmente, cada vez mais relaxando o corpo, esquecendo um pouco do corpo também, né? Relaxando o ombro, os braços, o pescoço, né? Vamos fechando levemente os olhos, para que a gente possa sentir toda essa aura de paz, para que a gente não seja atrapalhado por nenhuma interferência externa. Vamos buscando realmente o nosso interior nesses instantes. Vamos reservar esse tempo, esses minutos, para entrarmos em contato com nós mesmos, né? Com o mais profundo do nosso interior. E assim, lá no fundo do nosso pensamento, vamos buscando a figura amorosa de Jesus, Jesus vivo diante de nós, com seus braços abertos, estendendo aquele convite fraterno para um abraço carinhoso. É Jesus, o nosso mestre, nosso irmão maior, que vem até nós, através dos nossos pensamentos, nos convidando para a união com Deus. Pai, agradecemos, Senhor meu Deus, a oportunidade de estarmos aqui todos juntos mais uma vez, em torno do santo nome de Jesus. Que possamos, querido Mestre, aprender novamente com as suas palavras de amor no teu Evangelho de luz. Ilumina e ampara os nossos mentores e os mentores desta casa, os nossos guardiões, os nossos guias, para que todos nós sejamos fortalecidos na fé e na esperança na tua vinda redentora. Que sejamos fortalecidos e tenhamos paz, tranquilidade nesses instantes para aprender, talvez redirecionar a nossa caminhada, reaprender conceitos, rever atitudes, e que sejamos sempre encorajados para o bem, para o belo e para a luz, hoje e sempre, que assim seja, meu Pai. Com essa prece, pedimos permissão para iniciarmos a nossa atividade de hoje. E hoje teremos a palestra com o nosso irmão Vidal, Uniões de Prova, muito importante, do livro da Esperança, psicografado por Chico, e que ele vai desenvolver para nós. Vamos envolver o nosso irmão em muita paz e muita luz, para que ele seja bastante inspirado pelo plano superior. Vidal, felicidade, querido. Bom dia a todos. Agradecido pela oportunidade de contribuir com a palavra que foi inspirada hoje. Então vamos falar sobre a união de provas. O texto fala de uma forma geral de situações em que vivemos que no fundo são consequências do nosso passado. Se olharmos nosso presente hoje, veremos que estamos vivendo aquilo que plantamos em momentos anteriores. Se pensar, até o grupo em que vivemos faz parte dessas experiências do passado. Hoje a gente é pai, é filho, é esposa, é vizinho, é patrão, mas tudo compõe uma única família, que a cada tempo mudam os papéis.
Então, nesse sentido, se a gente imaginar onde estamos, nós estamos construindo o nosso futuro também. E se falarmos de provas, nós nos remetemos também a expiações. Porque não dá para falar de provas sem falar também de expiações. Porque há uma certa confusão mesmo. Provas. Provas pode ser que é algo que eu fiz no passado. Não é propriamente isso. Provas são testes, oportunidades, experiências, dificuldades que não tem nada a ver com o que vivenciamos no passado, mas é algo para trazer o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Então, as provas, um exemplo de provas são as riquezas, a beleza, a feiura, a pobreza. Então, isso são provas. Expiações são consequências de situações, de questões que nós cometemos no passado. Então, quando se diz, vamos passar por uma prova, é uma experiência que, de repente, nós não temos tanta informação a respeito, mas nós temos condições de viver, de vivenciar. E as expiações, não. Nós conhecemos a questão, nós negligenciamos a situação, então nós estamos plantando, estamos vivendo aquilo ali que nós realmente plantamos no passado. Se imaginarmos uma família, um casal, o casal pode ser que naquele momento estejam vivendo situações muito boas, mas certamente no passado vieram tormentas, já resgataram problemáticas, conflitos, dívidas, mas naquele momento já estão harmonizados, mas já guerrearam muito lá atrás. Em relação aos filhos, os filhos pensamos assim: meu filho pequeno morreu, né? Por que será que aconteceu isso? Ela é tão inocente. Aí quando a gente consulta os livros espíritas, encontramos duas respostas. A primeira é que para a criança pequena provavelmente é uma prova. É algo que ele escolheu até para ajudar o casal que está se encontrando naquele momento. E para o casal é muito mais que uma expiação. Ou seja, de repente negligenciou a atenção para essa criança, que esse espírito, que de repente foi um colega, um vizinho, mas que nesse momento escolhem para resgatar a questão com ele naquele momento, daquela forma. Mas pode ser também que escolham os três vivenciar uma expiação. Então, estão expiando essa situação. E nos casamentos? Eu disse que hoje vocês podem vivenciar situações que são harmoniosas, mas que no passado sofreram também isso. Eu me lembro de um expositor espírita que diz que sabia que tinha que resgatar umas questões com duas pessoas. E estava programado na vida deles eles reencarnarem e se tornarem um casal. Ele desde antes de conhecerem esse casal, ele estava lá influenciando para que os dois se unissem, se casassem e para que ele nascesse. Porque isso, se não acontecesse, aquelas três pessoas não poderiam resgatar as questões que ficaram no passado. Por outro lado também, se a gente imaginar algumas outras situações, há uniões compulsórias, situações compulsórias. Há a necessidade do resgate, a necessidade daquela união, e aí o plano espiritual une os espíritos para vencerem aquela dificuldade. É claro que sempre nesse meio tem um espírito que é mais esclarecido, mais forte, mais firme, que vai contribuir com a prova. Porque não adianta colocar uma prova, não adianta colocar uma expiação, se tem três espíritos que são desequilibrados. Um tem que ser forte nesse sentido. Quem leu, por acaso, a história lá de Pilatos, né, nos 3 livros lá do André Luiz Ruiz, que é A Força da Bondade, sob a luz da misericórdia, o amor jamais esquece, pode lembrar de que
naquela situação em que o Pilatos tinha feito tudo aquelas coisas, aquela vivência, aquelas loucuras na época do Cristo, ele teve uma oportunidade de resgate no futuro. Mas ele veio numa situação, não sei se ele veio como leproso, mas ele veio numa situação muito, muito difícil, com debilidades mentais, mas aí teve um casal realmente que acolheu para que ele pudesse resgatar isso. Imagina assim, são provas, mas são expiações para esse casal, mas também uma forma de crescimento à medida que é uma prova. A prova da dificuldade, porque era um casal pobre também, que eram ricos num outro momento, mas que eram pobres naquele momento, e que naquela situação conseguiram realmente resgatar aquela prova, aquelas vidas. Então foi bastante rico para eles. O texto muitas vezes, fala de várias situações em que exemplos, seja de família, seja de esposos, sejam de patrões que estão na nossa vida. E que nós perguntamos, mas por que essa pessoa está na nossa vida, né? Por que essa pessoa está me apurrinhando, me cutucando, né? Mas a gente sabe também que vivenciamos com essas pessoas no passado e que no passado nós temos contas a resgatar com essas pessoas. E nesse presente nós temos um momento, a oportunidade de resgatar. Muitas vezes, até pelo presente, que é o véu do esquecimento, nós não temos noção do que aconteceu no passado, mas com esse véu nós temos a oportunidade de mudar, de resgatar, de reconstruir até o nosso presente, né? Harmonizar a nossa vida até para o nosso crescimento espiritual, nossos resgates. Então, as pessoas, até por dificuldade, acabam não suportando a prova que está ali na frente, até a expiação também. E aí o plano espiritual percebe isso e contribui de alguma forma para que isso seja aliviado. Digamos que um casal que já não está se suportando mais, tal, não sei o quê, aí tem algo aqui no plano físico, que é o divórcio. E aí nós lembramos daquela frase das cerimônias religiosas, que Deus uniu, o homem não separa. E o que a gente imagina em relação a isso? Bom, as leis da terra são mutáveis, as leis divinas são imutáveis. E nesse sentido, o que Deus uniu, realmente o homem não separa. Mas o que a gente pode imaginar isso de uma forma mais ampla, né? Não que naquela cerimônia religiosa, que tem uma questão espiritual também, mas tem uma conotação, também do plano físico, possa ter separação. Porque não adianta a gente segurar uma situação que está insustentável. Então, o resgate é interrompido naquele momento, a dívida continua, às vezes até agravada, porque houveram muitos conflitos aí com aquela família, mas no momento certo, eles têm oportunidade de resgate. Então, assim, nessa leitura de o que Deus uniu, a gente pode imaginar o quê? Há um tempo de permanência com as pessoas. Pode ser interrompido várias e várias vezes, mas isso aí, esse grupo, como eu disse no início, está unido há bastante tempo, esse grupo vai crescer junto. Então, essa é um pouco da leitura que a gente pode ter quando a gente pensa nessa questão. Mas o homem uniu a lei através da lei civil. A lei civil é importante até para organizar a nossa vida cotidiana, né? Estabelecer regras da vida cotidiana. Se a gente lembrar até a origem do casamento civil, lá no ano 1100, mais ou menos, ele vai de encontro a essa questão. Porque os ricos se casavam, pegavam os bens da mulher lá, e aí enjoava dela, entregava novamente para o pai e ficava com os bens. Aí, com a intervenção da igreja naquele momento, instituiu-se, sim, uma regra de que o casamento seria indissolúvel. Pegaram uma leitura espiritual, fizeram uma leitura para o plano físico, dizendo que aquilo ali era uma coisa de Deus.
Mas assim, isso é muito mais para disciplinar as questões, para não ver aquela bagunça que havia de que as pessoas se separavam, se uniam, tudo mais. Mas então nesse sentido, eu estava dizendo que até a interrupção do casamento, mas a necessidade desse resgate de tempo, seja na próxima vida, seja daqui 2 vidas, daqui 100 anos, 1000 anos, o tempo nosso é diferente do plano espiritual, então no tempo certo isso vai ser possível de resgatar. Então assim, uma hora ou outra vai ter que resgatar, nada fica impune. O que acontece muitas vezes é que com a evolução do espírito pode ser que a pena seja reduzida, a questão seja reduzida. A gente sabe de situações em que você não estamos vivendo mais a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Fura um olho, mas você vai ter um corte na pele. É algo, dependendo da sua vivência espiritual, do seu crescimento espiritual, isso pode ser reduzido. Mas isso também depende realmente do esforço espiritual de cada um. O que acontece, então, nesse sentido, quando o plano espiritual permite, vamos dizer assim, que o casal se separa, é uma moratória. Uma moratória, uma espera mesmo. Que aí, assim, naquele momento a separação ocorre para que os ânimos reduzam, a ansiedade diminua, as tensões diminuam, e cada um possa reconstruir a sua vida em cada lugar. E depois, num dado momento, possam se reunir de novo para resgatar aquilo que ficou para trás. Então, isso é importante para nós, senão cada um ia se matar ali, se destruir, e a situação ficaria insuportável. E se a gente imaginar em relação aos filhos, quando tem um casamento e que se tem filhos, praticamente a separação não ocorre. Não existe separação quando tem filhos. Até porque quando a mulher, quando o guardião, quando quem está com a criança tem uma dificuldade, vai ter que ligar para o ex-companheiro lá e falar, olha, seu filho está indo mal na escola, está com problema, está doente, precisa de remédio para isso, precisa de dinheiro para aquilo, né? Precisa de dinheiro para material escolar. Isso, então, a união preserva, né? Diz que a gente tem filhos, quando se tem filhos, nós temos responsabilidades por pelo menos 20 anos. E pela lei nossa ainda, até os 24, porque se o filho quiser fazer faculdade, o indivíduo é obrigado a pagar a faculdade, o pai, né? Ou a mãe, quem tem mais recursos, pagar para os dois. Então as responsabilidades acontecem. O que muda realmente é a necessidade da separação para cada um reconstrua a sua vida aí nesse momento. Mas assim, como passando nessa questão da reconstrução, aí eu lembro sempre uma brincadeira que eu fazia com a minha irmã, né? Falava, mas não esquenta não. As pessoas se separam, mas olha, na outra vida vão ter 2 adolescentes de 15, 16 anos, um vai olhar para o outro e falar assim, olha que lindo! Aí se apaixonam, se casam, né? Aí mais para frente vão descobrir que eram os adversários lá do passado. Aí minha irmã falou, ai, que nada, que isso, Deus me livre, né? Deus me livre. Mas a vida é essa, né? Certamente, se estamos harmonizados hoje, também vivemos várias dificuldades no passado. E essas pessoas eram as mesmas do passado. As dívidas, de alguma forma, vão e vêm, elas só são suspensas por um tempo, mas não é como aqui, que de alguma forma no plano físico a gente consegue burlar as leis, não sei o quê. Mas, ainda assim, o plano espiritual tem um olho para fazer a gente resgatar essas situações lá atrás, né? Deixa eu ver alguma coisa mais aqui. Bom, gente, eu não vou avançar muito, não. Mas, assim, eu me lembro muito do texto do Chico Xavier, né, que é a bênção. Então, a gente fica perguntando, mas por que eu estou vivendo nesse contexto agora? Por que eu estou com esse emprego? Por que eu estou com essa esposa? Por que eu estou com essa família? Por que eu tenho um filho doidinho assim, né? Meu filho é usuário de droga.
A gente pensa em várias situações em que vivemos, né? Mas sempre quando a gente pensa na situação, eu me lembro muito do texto do Chico, né, que é a bênção. Ele diz bem assim: nascestes no lar que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras onde melhor te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a sua realização. Teus parentes, amigos, são almas que traístes com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Nós controlamos a nossa própria vida, né? Nas nossas mãos está os recursos para a gente modificar a nossa vida, fazer o nosso crescimento e seguirmos nosso caminho da melhor forma possível. O grande recurso que temos, né? Aliás, o que separa realmente os animais de nós, humanos, é o livre-arbítrio e a inteligência. Então, nós temos as nossas escolhas a fazer. Escolhestes, recolhestes, elegestes tais buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são as chaves dos teus atos e atitudes. São as suas fontes de atração e repulsão na tua jornada, na tua jornada vivência. É isso? E repulsão na tua jornada vivência. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Programe tua meta. Busque o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, né? Dentro dessa questão das uniões de prova, a gente pode imaginar quanto esse texto ele completa essas situações, porque mostra, dá um lenitivo, dá uma paz dentro da gente para dizer o quanto nós estamos vivenciando aquilo que plantamos no passado e como podemos modificar. Através do livre-arbítrio, através dos nossos recursos, nós conseguimos fazer isso, né? Então, está nas nossas mãos. Ficar na posição de chorando não dá. Deitado na sua cama, você não vai resolver seus problemas. É na lida, no enfrentamento, buscando assim, o contato com as outras pessoas, né? Refletindo, lendo, estudando, é que vamos realmente modificar o nosso viver. As coisas não vêm nada de mão beijada. Os recursos vão vindo à medida que a gente vai andando, caminhando e vivendo. Então, assim, só se faz o caminho ao andar, como diz um filósofo, porque através do caminho é que nós vamos marcando nossos passos e vamos acontecendo. Da primeira descoberta do homem, a tecnologia que nós temos hoje, foi através desse movimento, né? Das dificuldades, até dos erros, nós construímos vários acertos. O Thomas Alva Edison, para conseguir termos a lâmpada que nos ilumina, ele errou 750 vezes. Vários experimentos ele fez. E as pessoas falavam, mas você vai continuar tentando nessa situação ainda? Ele falou, é mais um jeito só que eu descobri para não fazer a lâmpada. Ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo de fazer a lâmpada. Até pelo de vaca ele colocou ali na ligação, até que ele colocou aquela coisinha que chama tungstênio. No tungstênio, eureka, deu a luz. Então os grandes cientistas são exemplos de pessoas que escolheram uma prova e pegaram a prova e transformaram tudo isso e dá o conforto que nós temos hoje, que é o exemplo da luz. E além disso, ele testou ele fez mais 750 experimentos para conseguir que a lâmpada funcionasse bastante tempo.
Porque a primeira lâmpada funcionou só 20 minutos. Então, só depois de tanto tempo ele foi aprimorando o tungstênio até chegar no formato que nós temos. Hoje nós temos lâmpadas de todo jeito, mas a primeira foi através desse experimento dele. Então, as uniões estão aí, as provas estão aí também. E nós vamos crescendo e experimentando. Bom, eu fico por aqui hoje. Obrigado pela oportunidade. Eu ouço aqui para as perguntas, não vai embora não. Tem as perguntas. Que legal, né? Pois é por isso que a doutrina espírita é chamada doutrina consoladora, porque ela nos explica o porquê das coisas, né? O objetivo da doutrina espírita, nossos irmãos espirituais, a preocupação dos nossos instrutores espirituais é justamente essa que ele ressaltou. É explicar as coisas. Chegou lá. É explicar o porquê das coisas. Entendendo o porquê das coisas, nós podemos agir melhor no presente, visando aquilo que ele realmente ressaltou, construir um futuro melhor, né? E geralmente um futuro mais harmonioso, mais de paz, menos conflitos, diminuir os conflitos, né? E isso, se nós adotarmos, seguirmos o Evangelho, tentarmos entender os porquês, nós vamos já construir uma harmonia agora, né? Porque a gente começa a saber das coisas, né? Isso aí realmente é a proposta, é o fundamental da doutrina espírita. Esclarecer, ensinar, para que nós possamos compreender. E compreendendo, nós vamos governar melhor o nosso livre-arbítrio, nós vamos trabalhar melhor com o nosso livre-arbítrio, nós vamos trabalhar melhor com as ferramentas que a vida nos oferece no nosso dia a dia, para sermos mais completos, mais felizes e completar todos aqueles que estão ao nosso redor. Muito bem, perguntas para o Vidal. Qual é a primeira? Vamos lá, ela é a menina da tecnologia, né? Mas é importante a preocupação dela, porque os nossos amigos que acompanham pela internet também querem ouvir as perguntas. Eles querem ouvir as perguntas, eles também querem aprender. Muitos estão nas suas casas, não podem se locomover, não podem vir até aqui, e estão conectados à internet, nessa maravilha da tecnologia. Então eles precisam também ouvir as perguntas. Só por isso, viu, gente? Então vamos lá. Quem é o primeiro que vai fazer uma questão para o Vidal aqui, sobre a questão das uniões? Sobre as uniões de prova. Vamos lá. Coragem. Bom dia. Então, muitas pessoas, às vezes, no casamento, tem um caso de conhecidos assim, que por pequenos probleminhas romperam a união, né? Se uniram a uma nova companheira, né? No ar, né? Qual Bom, né? Imaginemos que assim, a primeiro momento a gente pode imaginar que o espírito que fugiu da primeira prova é um espírito imaturo ainda. Então, o que o próprio texto diz é que se você não resgata aquilo ali, na segunda situação o problema vem em dobro. Então, vem em dobro, você vai fugindo. Tem pessoas que estão no 10º casamento e, se olhar assim o histórico, o currículo, o 10º está pior que o primeiro. Então, como você mesmo disse, ele se furtou de segurar a primeira prova, que estava prevista para ele quando ele estava antes de reencarnar, né? Porque isso tem um planejamento lá, o casal é unido antes do casamento, fala, vocês vão estar juntos, vocês vão viver mais ou menos isso, eles aceitam. E se tem um filho, também, mesma coisa, olha, esse filho aqui, vocês fizeram isso com ele, então não sei o quê, ele é isso, é um espírito antigo também, as pessoas aceitam. Agora, chega ali no vamos ver mesmo, aí espana, né? Aí vai embora. Mas aí, bom, você fugiu dessa, tem a próxima. O plano espiritual é muito sábio nesse sentido. Então, até para construir qualquer coisa, ele sempre tem uma carta na manga. Se você foge dessa, tem essa outra. Mas olha, essa que vai ser pior. Mas isso também traz crescimento para a pessoa. Qual que é a prova? Né? A prova é enfrentar a primeira dificuldade e ali dialogar, conversar e aprender. Então, aí você diz, né, que às vezes a gente, pelo divórcio, né, interrompe aqui, mas lá na frente
quando terminou? Porque se a gente está voltando, a gente precisa terminar a história, né? E quando eu sei que isso chegou ao final? Olha, isso é uma pergunta difícil de responder, né? Como é que a gente vai saber quando é o final? O final, você fala do resgate? O texto aponta que quando as pessoas estão harmonizadas, estão vivendo em tempo de paz, é sinal que as provas já venceram. Maiores, mas aí o casal está mais maduro, está mais seguro, está mais firme, acho que há condições de vencer de forma mais fácil. A situação está mais conflituosa, então a coisa começa a bombardear, mas aí quando tem um crescimento, quando tem realmente a força, realmente o esclarecimento, eles estão prontos realmente, aí a coisa fica mais fácil. Aí as provas, por mais que sejam mais fortes, eles estão mais maduros para enfrentar. Sim. Uhum. A lição se repete enquanto o servo não aprende. E quando, ao contrário, quando o servo está pronto, novas lições aparecem. Então a gente pode perder de vista isso. Se a pessoa às vezes ela não aceita aquela situação. Então aceita, então vai continuar tropeçando até perceber que não precisa mais ficar chutando, dando soco em ponta de faca. Aceitação é o primeiro passo para mudança. Você imagina se a pessoa está em 10 relações aí, é que realmente não aceitou. Então ela vai ter que escolher através da prova, vai ter que enfiar 10 vezes o dedo na tomada para descobrir que o choque vai trazer um mal danado, né? Mas se isso está acontecendo, a pessoa está aprendendo, isso é fato, como você está dizendo, mas também é que ela ainda não está pronta para passar para, se for um videogame, para passar para a fase seguinte. A criança, você imagina uma criança no videogame, ela repete ali várias situações até passar para a segunda fase. O que acontece não é que a gente desiste, mas o plano espiritual sabe, olha, você tem que passar por essa prova. Então, você vai repetir ali aquela fase, como no videogame, até você conseguir para a segunda fase. A mudança começa em nós, né? Isso é como você está dizendo. Não adianta querer mude o outro, mude. Quer mudar o mundo, mude alguma coisa em você primeiro, como diz o Gandhi, né?
Uhum. Nesse sentido, se não imaginarmos quantos somos encarnados, talvez 4 bilhões, né? E quase 6 bilhões, mas na órbita terrestre tem tantos, quase 25 bilhões, né? Então, esses 6 bilhões foram os escolhidos para estar aqui. Esses são os vitoriosos nesse momento. Então, assim, esses têm condições de mudar. Os outros estão na fila de espera. Então, nós somos os vencedores nesse momento. Então, nós temos recursos para o crescimento. E a maior ferramenta, como a nossa colega disse, que Deus trouxe para nós, é o amor. O amor que transforma. É o amor que permite que inimigos do passado possam espiar no presente o crescimento e para ter relações harmoniosas no futuro. Seja na família, seja no trabalho, seja em todo esse grupo familiar que faz parte da nossa família espiritual hoje, a qual estamos vivendo. Então, o momento é agora, através do amor, o amor que transforma. Só um lembrete que falaram tanto em provas, que consegue suplantar a prova. Se a pessoa não consegue suplantar o obstáculo, isso aí nos situar numa expiação. Sim, porque à medida que a prova é para alguém que não conhece a situação, vamos dizer assim, né? Você vai viver algo, você tem condição de superar, mas você não conhece. A expiação é um fato conhecido. Então, depois de tanto repetir a situação, naturalmente isso se torna uma expiação, porque você já conhece. Você, por algum motivo, ou não está pronto, ou não quer mudar a situação, tal, então a expiação está aí, vai expiar. Aí, através da expiação da dor, aí bom, ou faz por bem ou faz por mal. Por bem seria a prova, por mal é a expiação. Mais alguém? A batinha tá dura. É? Ah, mas super legal. Aham. Ah. Com propriedade, ela apontou que realmente nós estamos aí para vencer. Nós nascidos para vencer. E nesse sentido, realmente, naquele momento, se fosse uma cena de televisão, você apertaria o pause ali, congela, né? Aí congela, aí muda a cena, reconstrói de novo outra cena, né? Cada um vai para o seu lado, aí no outro momento volta aquela cena e reconstrói. Claro que
com a roupa, com outra roupa, outra vestimenta, né? Para que, através da paixão, que é uma coisa avassaladora, transforme o amor. Mas você se apaixona também pelo filho, né? Ou para o colega de trabalho, assim, não, a pessoa é legal, não sei o quê, eu admiro tanto, né? Esse chefe é super legal, mas você sabe que no passado aquele chefe foi um tirano também, né? E sei lá, ou você foi tirano para ele. Então, os papéis mudam, mas eu quis colocar a paixão no âmbito do casamento, mas porque é o que está mais perto. Mas os outros papéis são outros papéis, mas o tempo, nada mais como o tempo, a esfera do tempo que pode permitir que a gente transforme, que a gente cresça e sejamos melhores a cada dia. Né? Somos hoje o que plantamos no passado. Seremos amanhã o que plantaremos hoje. Cada vez mais consciente do nosso papel, cada vez mais consciente do que temos que fazer. Hoje nós temos o compromisso de sermos melhores, de fazermos relações melhores, de vivermos melhores, trabalharmos aí a sabedoria, a paciência, a tolerância, para que no futuro a gente se harmonize de verdade, né? E possamos transformar esse planeta de provas e expiações em planeta de regeneração, né? Que possamos fazer parte desse planeta em breve, né? Mas para isso a gente tem que estar bem consciente do nosso trabalho hoje, da nossa tarefa. Obrigado, gente. É isso que é legal, né? Um espaço onde a gente pode conversar, a gente pode colocar nossas dúvidas. E nós temos o Evangelho do Mestre Jesus, como ele prometeu, que não nos abandonaria. Basta que nós estejamos dispostos e de coração aberto, mente aberta, a aceitar essa mensagem de Jesus, que já foi trazida há 2000 anos, né? E nós ainda não aceitamos completamente, né? E por que não aceitamos? Porque não entendemos, né? Então hoje nós estamos buscando entender melhor, né? Entender melhor, compreender, e sim, haverá uma aceitação natural desses conselhos do Mestre Jesus. Para quem quiser, tem um livro da Esperança, é um livro... Empresta aqui. Esse é um livro fantástico, chama-se O Livro da Esperança, é do Emmanuel, isso que eu falei pelo Chico, né? Quem quiser adquirir, é bom para ter em casa, tem várias lições super úteis para o nosso dia a dia, não é isso? Na verdade, o Emmanuel é um instrutor, é um professor nosso, né? Que vem, baseado no Mestre maior que é Jesus, com essas liçõezinhas de vida. São lições de vida, gente, são lições para o nosso dia a dia, né? Não vamos encarar assim esses conselhos dos nossos amigos instrutores como religiosismo. Não, são conselhos hiper úteis para a nossa vida presente, para construir um presente melhor, visando um futuro melhor ainda. E é com essa esperança, com esse convite para termos esperança na justiça e na misericórdia do nosso Pai, nós vamos buscando novamente aquele recolhimento interior para fazermos nossas vibrações do dia. Esse momento das vibrações é o momento que nós vamos doar um pouco de nós, seguindo aquele conselho de Jesus, né, que nós praticássemos a caridade em todos os momentos. Pois é, nesses instantes, já que recebemos tanto dos nossos irmãos espirituais, recebemos um ambiente harmonizado, recebemos a mensagem de Jesus, de Emmanuel, a colaboração de Emmanuel, recebemos muito. Vamos doar um pouco de nós agora, um pouco das nossas energias em favor dos nossos irmãos em necessidade. É assim, queridos irmãos, que eu convido a todos que mentalmente nos coloquemos novamente frente a Jesus, nosso Mestre, e Ele, que é o nosso irmão maior, colocará nossas melhores energias aos pés do Pai, o nosso Criador, para que ela seja distribuída onde houver necessidade. Vibramos, Pai, onde haja locais de dor, de expiação, os lares em provas, irmãos em dificuldades, os hospitais, os manicômios, nas prisões, tantos lugares de sofrimento e de prova e de expiações, meus queridos irmãos. Vamos vibrando para que Jesus ilumine os corações de todos os nossos irmãos, seja dos responsáveis, dos médicos, dos paramédicos, assistentes e os assistidos que lá estão, se reprogramando, se refazendo, buscando se reorientar na vida integral. Não vamos esquecer os nossos irmãos do plano espiritual, que ainda se demoram aqui na crosta, nos umbrais, nas zonas inferiores de resgate, que também sejam
alcançado pela luz do nosso Pai, luz de amor, de esperança. Vamos buscar e vibrar pelos inimigos, os inimigos da paz, os inimigos da boa nova, aqueles que tentam impedir que a luz se faça em nosso planeta. Vamos vibrar para que eles sejam iluminados e que vejam o trabalho inútil que estão fazendo contra a luz. E que um dia o Pai permita que eles venham também trabalhar pela luz, pela paz, pela instalação da paz em nosso planeta. Mas também, Pai, queremos vibrar por todos os amigos da paz, todos aqueles que lutam sem tréguas para que tenhamos dias melhores em nossa humanidade. Vamos vibrar pelo nosso planeta, vibrando pela Mãe Terra, vibrando paz, harmonia, vibrando pelos povos em conflito, para que cessem as guerras, cessem os conflitos, para que possamos chegar ao entendimento e possamos nos entender realmente como irmãos. Vamos pedir, vibrar muito pelos nossos lares, célula da sociedade, para que nós possamos construir em nossos lares um ambiente de harmonia e paz, de aprendizado. Pedir pela nossa casa, para que ela seja esse cantinho sempre de luzes e de paz, que nós possamos ajudar a construir também esta casa, prestando serviços aos nossos irmãos necessitados, ajudando e colaborando na prática da caridade e na expansão do bem. E por fim, Pai, queremos vibrar por nós mesmos, pedindo que a Sua misericórdia nos alcance, nos trazendo tolerância, paciência, força e fé para superar todas as dificuldades, todos os obstáculos que se apresentarem na atual jornada evolutiva, visando sempre a luz, o conhecimento e o bem. Que assim seja. E assim, agradecidos aos nossos irmãos espirituais que nos assistem, vamos pedir licença para encerrar esta parte dos nossos trabalhos. E que eles continuem nos preparando para os passes, para recebermos as energias refazedoras, que vão nos dar um pouco mais de ânimo, de saúde, um pouco mais de fortaleza, para prosseguirmos a nossa caminhada, para irmos em direção sempre disso que nós estamos buscando, que é a nossa reprogramação, a nossa reforma íntima. E que o Pai nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre, que assim seja.